Fala pessoal, vamos fazer alguns ajustes aqui enquanto a gente tá mexendo aqui, né, no caso, por conta do seguinte, toda vez que eu termino a aula eu vou testar o que eu fiz, né, e aí eu percebo alguma coisa e aí eu volto aqui pra gente corrigir. Então, um dos problemas que eu encontrei foi o seguinte, aqui ó, tá vendo que tá estourando o conteúdo pra cá? É por conta do seguinte, no nosso Styles, ao invés de min height, que seria, olha, tem a altura mínima do viewport e se passar você pode crescer mais do que isso, eu tô falando height. Então a gente tem que corrigir isso, tem que ser min height, beleza? Porque aí agora, se passar aqui do conteúdo, depois a gente vai corrigir isso aqui, eu já te explico aqui. Tem que ser min height, porque se passar o conteúdo ele vai crescer mais do que isso. Então vamos colocar em todas aqui, min height. Aqui, no caso aqui, a imagem não tem nada a ver com isso, tá? Eu que errei ali. Então, vamos colocar min height aqui, beleza? Ver se tem mais algum. Parece que não. Vamos ver se corrigiu ou não corrigiu. Beleza. Isso aqui, que está acontecendo aqui, é o wrap que a gente colocou em alguma das nossas colunas. Então, esse local aqui é o nosso top 3, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. A gente tem intro, para baixo tem o top 3. Tá vendo o wrap aqui, ó, column wrap? Seria a mesma coisa, essa propriedade aqui é a mesma coisa que a gente falar flex direction, né, column, e flex wrap é um atalho, né? Eu vou colocar aqui só para você ver, flex wrap, wrap. É a mesma coisa, tá? Só que aqui eu vou colocar no wrap para não permitir que a coluna se quebre, beleza? Outra coisa que você vai perceber também é que em alguns momentos o nosso padding que a gente colocou nas laterais aqui não é suficiente, então a gente fica com um padding muito pequeno nas seções. Por exemplo, aqui até que não, mas em outros locais fica pequeno, ó, tá vendo? O padding aqui eu gosto de uma distância bem maior do que isso. E em todos os outros locais tá assim, beleza? Então, voltando aqui no nosso Top 3 Content, aqui a gente não mexeu com o padding, então ele tá pegando o padding da seção, da outra seção dele. Vamos conferir aqui qual que é, ó. Que é essa aqui, Top 3 Content, ó. Tá vendo ali que ele tá com um padding de 30 pixels, então é na Main Content. Então, vamos lá na nossa classes, Main Content, aqui no caso que está em... Eu separei aqui, então está em classes, se você quiser pode criar tudo num CSS só. Eu tenho um padding que está pegando 30 nas laterais e 30 em cima, né? 30 pixels. Então, vou colocar em cima 8 rem, que é 80 pixels. E daí já fica um padding bem maior aqui no caso, ó, tá vendo? Aqui também pega um padding maior. Aqui também um padding maior. Se você quiser tentar, a gente pode tentar colocar uns 10 rem, 100 pixels, que aí fica um padding bem grande aqui no caso, só que para mobile, depois a gente provavelmente tem que mexer aqui, tá? Então aqui, tá, e eu tô olhando justamente no mobile, né? Então a gente vai mexer. Então isso aqui, ó, que você tá vendo aqui a coluna passar aqui, isso aqui a gente vai corrigir quando a gente for fazer as nossas media queries. Beleza? Então, isso aqui não tem muita importância agora pra gente. Então, até o momento, é só isso por enquanto. Eu vou deixar aqui 10 rem, depois a gente mexe com, lá nas media queries, a gente mexe com isso, beleza? Então, foi só essas correções que eu vi até agora. E aí, se você for vendo também, você pode comentar e na aula a gente vai corrigindo. Eu faço uma outra aula corretiva. Então, na próxima aula, agora a gente vai vir para essa seção que vai ser essa seção de Gallery aqui. Aí a gente vai colocar esse efeitinho nas imagens e depois, se eu não me engano, é a seção de contato. Isso aqui é a mesma coisa da seção anterior que a gente fez. A gente pode só duplicar ela. Esse pricing também a gente vai fazer só para a gente colocar uma table. Contact us a gente vai fazer também para a gente colocar um formulário. E um rodapézinho aqui com um link para o seu site ou para o seu contato, você que manda. Beleza? Então vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço! Fala pessoal, estava observando aqui no outro site, na verdade eu criei outra seção para Gallery que foi utilizada e ela é muito similar. Se você reparar, olha aqui, eu tenho isso aqui, aí eu tenho uma descrição e tenho 3 elementos aqui, isso é uma grid, né? Na galeria tem isso aqui, uma descrição e 6 elementos aqui, ou seja, só muda a quantidade de elementos. Então tá bem simples aqui para a gente fazer essa Gallery, deixa eu te mostrar. Eu vou vir aqui no meu HTML, vou copiar essa section aqui anterior, beleza? Não se preocupe, a gente vai mudar ela para ela ser a galeria. Como a gente já fez classes reutilizáveis, agora eu tenho 2 grids, né, no caso, mas eu quero gallery. Então aqui em cima, ao invés de grid 1, vou chamar de gallery, YG. Aqui não precisa mudar, só aqui, ó, white BG, porque
a grid usa o whitebg, e aí a gente tem isso, né? A gente já configurou isso lá, então como essas classes reutilizáveis ajudam a gente aqui, né, no caso. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um gallery, beleza? E a descrição pode ser qualquer coisa. Esses articles, eu não vou poder usar eles mais, porque agora vão ter que ser divs. Então, div, porque eu vou pôr só uma imagem aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer essa imagem? Tem um site que chama Unsplash, no caso, que seria Unsplash. Eu acho que eu tenho ele salvo aqui. Unsplash, acho que é Unsplash mesmo. Ou Source, é isso mesmo. Source, eu vou deixar aí para você, ó. Esse link aqui, ele vai gerar uma imagem aleatória do tamanho que você quiser. No caso aqui, eu tô pedindo uma imagem de... Ai, ele muda o link, tá? Então toma cuidado. Eu vou colocar aqui, ó. Você vai ver que ele vai gerar. Na verdade, eu preciso de imagem de 360 por 360, que é o que eu estipulei aqui. Então ele vai gerar, toda vez que você colar esse link, ele vai gerar uma imagem aleatória, beleza? E aí ele muda o link, tá vendo? Ele pega uma imagem, mas muda o link. Não pega esse link que eu vou deixar aí na aula para você e coloca aqui, ó, por exemplo, ó, IMG, no caso. E aí vai ficar difícil da gente colocar um alt nessa imagem aqui, porque é uma imagem randômica, né, aleatória. Random image from Unsplash. Vou colocar isso aqui em todas, porque realmente eu não sei o que vai vir naquela imagem. Chama Unsplash, tá certo? Unsplash. Ah, tá. Unsplash. Beleza. Então, beleza. Voltando aqui, você vai ver que agora eu tenho uma imagem onde era para ser um negócio aqui, né? A gente ainda vai corrigir isso aqui, não o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma class gallery img, né? Que é a imagem da galeria, e vou trocar essas outras divs aqui, ó, embaixo. Acho que são só essas, para isso também, beleza? Vou dar uma corrigida no HTML e vou... outra coisa importante. O navegador tende a fazer cache de links que você já acessou. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e colar, eu vou ter imagens iguais. Assim que carregar, ele carrega as imagens iguais, tá vendo? Se eu colocar outro aqui, mesma coisa. Todas as imagens vão ser iguais. E isso é um problema, né? Para driblar o navegador, a gente pode colocar um parâmetro qualquer aqui na URL. Então, eu coloco uma interrogação, vou colocar R igual a 1. E aí, para cada uma das imagens, você coloca um parâmetro diferente. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Eu vou colocar 1, 2, 3. E aí o navegador entende que agora isso é outra URL e carrega imagens diferentes aqui. Beleza? Então, isso é super interessante. E agora eu vou fazer mais... São 6, né? Então, eu vou fazer mais 1, 2, 3. E aí, do 3 aqui, eu vou mudar para 4, 5 e 6. Beleza? Então, a gente vai ter 6 imagens diferentes aqui. E, por incrível que pareça, ele carregou iguais, né, as imagens. Vamos ver se ele muda. Beleza, está mudando. Em algum momento ele vai carregar igual, até porque isso aqui é para teste, né? Você buscaria de outro local as suas imagens. Beleza, não fizemos aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Você está vendo que a nossa grid não está se ajustando aqui, né, no caso, ó. Então, o que a gente pode fazer? Pegar a nossa classe que a gente colocou aqui no gallery img, e aqui a gente pode fazer alguma coisa com ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o width de 100%, a gente está com no wrap lá, então é importante isso. Então a largura máxima dessa div vai ser 100%, e aí eu vou colocar um max width, que eu quero que a largura máxima disso aqui seja 36 rem, né? 360 pixels. E min height também de max height, aliás, a altura máxima disso aqui também vai ser 360 pixels, e eu vou colocar um overflow hidden. Por que eu estou colocando overflow hidden? Porque, tá vendo? A minha imagem agora ficou com o overflow oculto ali. Eu estou fazendo isso porque eu vou colocar um efeito que eu quero que a imagem cresça aqui no caso, né? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é pegar a imagem, no caso aqui, img, de dentro dessa div tem uma img, e eu vou colocar uma transition nela aqui. Esse transition aqui é para a gente colocar o efeitinho. Então, eu vou colocar em tudo, vou colocar 300 ms, 300 milissegundos, easy in, out. A gente já viu isso demais por aqui, né? E eu vou colocar também quando eu passar o mouse aqui, eu quero que ela mude, que ela cresça um pouquinho, que ela vire um pouquinho de lado. Então, eu vou te mostrar aqui o que é isso. Quando eu passar o mouse com hover, eu quero que ela faça um transform, beleza? Transform aqui no CSS, deixa eu ver se eu acho para você, CSS Transform. Ele é usado com elementos 3D na página para você fazer coisas como, aqui, igual tá explicando aqui, rotate, distorcer, escalar,
tem várias coisas que você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, ó, tem Matrix que define uma transformação 2D usando 6 valores, Matrix 3D, enfim. Geralmente, você vai usar isso aqui com elementos 3D, mas tem coisas que são úteis para a gente utilizar. Por exemplo, Rotate para a gente rotacionar o nosso elemento, Scale para a gente aumentar o nosso elemento, Translate também que a gente pode utilizar, que é essa aqui, ó, não é essa aqui, é essa aqui. Translate que para X e Y, que define uma translation para 2D. O que é translation, né? Tradução. Deixa eu traduzir isso aqui para o português, para a gente ver. Bom, tá demorando demais aqui, no caso, mas você vai ver com seus olhos, eu acho que você vai entender o que eu tô falando. Se eu vier aqui falar translate, no caso, e passar, sei lá, vamos colocar 3 RAM, por exemplo, eu vou mudar isso depois, só e 0 para X e Y. Então, se a gente observar, a minha imagem, tá vendo? Tá andando para lá, né? Para direita, ó. Se eu passo o mouse, ela está andando para a direita. Se eu colocar um valor negativo aqui, ela vai vir para a esquerda. Ó. Ela vai andar um pouquinho para a esquerda, beleza? A gente tem que tomar cuidado aqui, porque se eu puxo ó, a imagem, ela está vindo para a esquerda, eu estou perdendo um espaço aqui, beleza? Então, para corrigir isso aqui, eu também vou mandar... Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu quero 3% aqui, porque eu já tinha feito o teste antes, que tinha dado certo, e 3% aqui. E aí, aqui é para cima e para baixo, beleza? Então, aqui, como eu pus 3%, ela está descendo, né, a imagem. E aqui, ela está andando para cá. Então, como eu estou falando para ela descer e vir para a esquerda, ela está fazendo nessa diagonal assim, beleza? Ó, dessa maneira aqui. Beleza, feito isso, eu também posso falar scale aqui. Scale é basicamente aumentar ou diminuir o tamanho. Por exemplo, eu acho que se eu colocar -1, ela diminui, tá vendo aqui? Ó, foi muito no caso, mas fica esquisito, né? Eu não quero negativo, isso aqui eu quero positivo. Então, o que eu quero? Eu quero 1.2. 1 é o tamanho normal, tá? Então, olhando, ó, 1 é o tamanho normal, não muda nada. Se eu colocar 1.2, ela vai crescer um pouquinho. Ó, ela cresce, tá vendo? Agora, eu já não vejo aquela parte que sumiu quando a gente usou, porque ela cresce, tá vendo? E aí, ela cresce e a gente não vê aquela partezinha que sumiu quando a gente estava utilizando Translate. Além disso, eu também coloquei para ela dar uma inclinada a imagem. Então, eu usei Rotate, aqui no caso, de 5 graus. E aí, vamos ver como é que fica, ó. Aí, ela faz isso aqui, ó, tá vendo? Beleza? Então, esse foi o efeitinho que eu coloquei lá, que o pessoal parece que gosta bastante desse efeito aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho isso aqui na galeria. Eu não vou colocar nada para clicar aqui, até dá para colocar um link aqui, por exemplo, para a gente clicar e ir para a imagem, mas eu acho que não tem necessidade disso aqui. Até porque essas imagens não são nossas, né? Então, a gente está criando aqui só para a gente ver como criar, beleza? Mas daria para colocar um link aqui, depois com JavaScript a gente poderia abrir um modal, abrir a imagem grande, fazer uma gallery, e isso vai ficar lá para as sessões de JavaScript. Beleza, não feito aqui, eu acho que é só isso, a gente não tem mais nada para fazer aqui. Aliás, a gente vai ter que corrigir isso, né? No caso, que seria o breakpoint ali nas media queries. Então, quando a gente estiver falando disso, a gente vai passar em todas as sessões corrigindo isso tudo aqui. Essa parte não vai precisar, essa aqui vai, então tem todas. Então eu já tenho intro, no caso, grid, eu tenho a gallery, eu tenho contact, a gente ainda não fez. Mas eu acho que agora é qual seção? Vamos olhar aqui. Depois aqui a gente tem recent jobs aqui. A gente nem precisa, na verdade, fazer isso aqui por conta do seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui a gente já tem. Aqui, uma coisa importante, ó. Aqui, ó. Não, isso aqui é na minha outra lá, ó. Eu não tinha percebido isso aqui, ó. Que quando a gente quebra aqui, ó, ele fica desse jeito aqui. Mas a gente faz breakpoints diferentes para cada uma das sessões, se for preciso. Beleza, isso aqui é basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui, eu só mudei o texto. Ó. Se você quiser colocar, vamos colocar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa seção aqui, vou colocar aqui, ó. E aí é exatamente a mesma coisa, eu não preciso nem mudar o nome aqui, na verdade, eu só preciso mudar o ID. Eu vou chamar isso aqui de grid2. E aí eu só precisaria mudar o ID ali. Então eu tenho o intro, tenho grid1, tenho gallery, e embaixo da gallery eu tenho exatamente a mesma coisa, só mudar o texto aqui, as coisas que estão aqui dentro.
Beleza? Então aqui não faz nem sentido a gente pôr. Eu fiz ali só para ficar maior. Ah, faltou o menu também, né? Então vamos lá no menu, colocar a Grid 2. Então Grid 1 e Grid 2 é depois da Gallery, então vamos colocar aqui, ó, Grid 2. E aqui, ó, pro nosso... eu acho que não precisa disso, mas Grid 2. Então a gente tem aqui a Grid 2, ela não carregou ainda, vamos ver. Grid 1, Grid 2, Grid Gallery, Grid 1, beleza? Intro, Home, Intro, Grid 1, Grid 2, aliás, Gallery, Grid 2 e Contact. Agora eu acho que é Contact, vamos ver. Depois da Gallery a gente tem aquele lá que a gente acabou de fazer e depois a gente tem esse Pricing. Então vamos fazer aqui que a gente já faz um estilinho. Na verdade eu já te mostrei como fazer isso, mas a gente já faz um estilo para essa div, que ela fica responsiva aqui, né? Ela não quebra aqui, ela permite que pessoas com, por exemplo, smartphones consigam navegar nela aqui. E depois a nossa seção de contato aqui. Então a gente está quase terminando a página aqui, depois a gente parte para o mobile.